Depois de Braga, o Campeonato de Portugal de Circuitos rumou até ao Autódromo do Estoril para a segunda jornada dupla, debaixo de condições muito complicadas, com vento e aguaceiros fortes durante todo o fim de semana. Nos clássicos 1300, o fim de semana começou com Alexandre Beirão na pole e começou também com uma forte chuvada minutos antes da partida. Após a bandeira verde, Alexandre Beirão isolou-se na frente. Miguel Ferreira não saiu tão bem e a meio da primeira volta já era quinto, ao contrário de João Macedo Silva com o Alfa Romeo Sprint, que na chegada ao gancho era segundo. Isto porque Vítor Araújo, com tração atrás no Datsun 1200, acabou por fazer um peão entre as curvas 7 e 8. Alexandre Beirão isolado na frente da corrida, repetia-se o filme da primeira jornada em Braga. O piloto do Alfa Romeo caminhava tranquilamente para mais uma vitória. Atrás de si, o duelo pela segunda posição com Fernando Soares a ultrapassar João Macedo e Silva, enquanto que Vítor Araújo dava início a uma grande recuperação. Cá está Vítor Araújo, campeão em título nos clássicos 1300, ele que não vai estar presente na jornada no Algarve por questões financeiras, vida complicada para Vítor Araújo. Depois de 2 abandonos em Braga, estava praticamente obrigado a pontuar aqui no circuito do Estoril. Alexandre Beirão a caminhar tranquilamente para mais uma vitória. O piloto do Alfa venceu a primeira corrida à frente de Fernando Soares e Vítor Araújo. O pódio desta primeira corrida, com Alexandre Beirão no lugar mais alto. E cá está o quadro do top 6. Frederico Castro e Miguel Ferreira, seguidos de Gonçalo Gomes, completaram os 6 primeiros lugares da primeira corrida dos 1300. Na segunda, condições bem mais agradáveis e Alexandre Beirão a sair novamente da pole, desta feita muito pressionado pelo Datsun 1200 de Vítor Araújo, que de facto tornou a corrida bastante mais interessante, pelo menos até à sexta volta, altura em que Vítor Araújo acabaria por rumar às boxes, somando mais um abandono. Araújo sem sorte nesta segunda prova no circuito do Estoril, tal como já tinha acontecido nas 2 primeiras corridas no circuito de Braga. E depois do abandono de Vítor Araújo, a corrida ficou muito mais simples para Alexandre Beirão. Sem oposição, rumou para mais um triunfo, o 4º consecutivo nos 1300, seguido de Miguel Ferreira, que foi segundo, e Frederico Castro, que completou o pódio dos pequenos 1300 no Estoril. A 4ª posição foi para José Fafiães, enquanto que José Felipe Nogueira terminou no 5º lugar. Passamos para os clássicos e, tal como aconteceu nos 1300, a corrida também começou debaixo de um forte aguaceiro, o que levou a que os 3 primeiros da grelha de partida entrassem para as boxes ainda no decorrer da volta de lançamento. Cá está o início da corrida com Luís Barros, António Nogueira e Rui Alves a saírem das boxes. E com a ausência dos 3 primeiros foi Rui Costa com o Ford RS 1600 quem assumiu o comando da corrida à frente do espanhol José Fontane com o Porsche RSR. No entanto, depressa começou a recuperação de Luís Barros e companhia. Barros muito mais rápido com o Porsche 930 Turbo. Aqui o vemos já no encalce de Rui Costa. No final da primeira volta, Barros era já 4º classificado. António Nogueira, 5º, com o Ford Capri, e Rui Alves, 8º. Foi de facto uma questão de tempo até que Luís Barros passasse para a frente da corrida. Barros que avançou para mais uma vitória tranquila, enquanto que o interesse da prova centrou-se no duelo pela segunda posição entre António Nogueira e Rui Costa. Nogueira que levou a melhor com o Ford Capri, subiu ao 2º lugar, enquanto que Rui Costa terminou na 3ª posição com o Ford RS 1600. Para Barros não houve adversários, nem tampouco a chuva impediu o Porsche 930 Turbo do piloto da Amob Racing de somar mais um triunfo. O pódio desta primeira corrida dos clássicos no circuito do Estoril, com Luís Barros no lugar mais alto, secundado por António Nogueira e Rui Costa. No 4º lugar ficou Rui Alves, José Fontane foi 5º e Carlos Abreu fechou a prova no 6º lugar. A segunda corrida dos clássicos começou com Luís Barros na frente, a defender a posição
de António Nogueira. No entanto, o Porsche 930 Turbo depressa abriu vantagem sobre o Ford Capri RS 3100. A história desta segunda corrida pareceu em tudo idêntica à da primeira manga. No entanto, um volte-face acabou por dar o triunfo a António Nogueira, isto porque Luís Barros acabou por abandonar com problemas mecânicos no Porsche 930 Turbo. Nogueira avançou então para a vitória nesta segunda corrida, quebrando o ciclo de triunfos de Luís Barros, que somava já 3 vitórias consecutivas, depois de ter vencido também a dupla jornada em Braga. Nogueira venceu à frente de Rui Costa e João Novo, que foi um surpreendente terceiro classificado com o Foscor RS 1600. No pódio desta segunda corrida dos clássicos no circuito do Estoril, António Nogueira a sair vencedor de forma surpreendente. Rui Costa e João Novo completaram o pódio. Na quarta posição terminou Francisco Pinto, à frente de Carlos Abreu e Jorge Correa. E passamos já para os GTs, com algumas novidades, uma vez que esta primeira corrida no Estoril, foi também a primeira jornada do Iberian Supercars Trophy, depois do cancelamento da primeira ronda devido a uma greve geral marcada para a Espanha no dia da prova. Sendo assim, a primeira jornada do Troféu Ibérico acabou por ser a segunda do Campeonato de Portugal de Circuitos aqui no circuito do Estoril, e com algumas novidades, entre as quais um novo Mercedes. Este é o Lamborghini Gallardo de Patrick Cunha e José Carlos Ramos. Eles que saíram da pole position para a primeira corrida estiveram de facto imparáveis neste fim de semana. Uma das novidades foi este Ferrari F430 da equipa X-Ray Energy Team, equipa algarvia liderada por Fernando Moreira, e cá está o segundo Mercedes SLS AMG de António Coimbra e Luís Silva. Eles que apareceram aqui no circuito do Estoril pela primeira vez, tal como o Porsche 997 GT3 de António Nogueira, que finalmente chegou, mas praticamente em cima da corrida. António Nogueira que pouco ou nada rodou para se adaptar ao Porsche. Na categoria GT4, Ângela Negrão não correu neste fim de semana, deu lugar a Jorge Queiroz. Queiroz que não conseguiu alinhar com o Lamborghini Gallardo depois de um acidente durante os treinos livres. Estas são já imagens da primeira corrida dos GTs. O Lamborghini Gallardo LP600 apareceu aqui, de facto, bastante competitivo, já com as evoluções para 2012. Grande duelo nesta primeira corrida que, de facto, foi bastante emotiva e terminou com alguma polémica à mistura. E Hugo Godinho com o Ferrari F430. Godinho que ficou muito perto de não conseguir ocupar o seu lugar na grelha de partida. Estreou-se aqui com este Ferrari F430 que em 2008 venceu o Campeonato de Espanha de GTs com Peter Sandberg. Entretanto, Campanisso ia recuperando posições. César Campanisso com o Audi R8 saiu do último lugar da grelha de partida depois de não ter apresentado um restritor de 39 mm como exigia o regulamento a partir desta segunda prova no circuito do Estoril, isto porque a Audi não enviou as evoluções de 2012 ao time Nova Driver. Entretanto, começavam a troca de pilotos. José Carlos Ramos ocupou o lugar do Lamborghini Gallardo, por troca com Patrick Cunha. Carlos Vieira regressou à pista com o Audi R8. Muito longe dos homens da frente, João Figueiredo entrou para o lugar de Hugo Godinho. Este é o Lamborghini Gallardo de José Monroy e Manuel Ramos. Monroy e Manuel Ramos que estiveram ausentes no circuito de Braga. Apareceram aqui no Estoril com o Gallardo da Parkalgar Racing Team. Ainda a precisar de mais trabalho no final da corrida. Foram apenas 15º. José Monroy fez o primeiro turno de condução com o Lamborghini Gallardo, mas parou muito cedo nas boxes. Alguns problemas a afetar a estreia também deste Lamborghini que corre na categoria GT3. Na categoria GT4, grande duelo entre Fábio Mota, Mauro Marques, Miguel Ferreira e Francisco Carvalho.
A vitória, a primeira do ano, sorriu à jovem dupla Fábio Mota e Mauro Marques. A história seria, no entanto, diferente na segunda manga. Na categoria GT Cup, a vitória foi para Paulo Moreno e Pedro Moleiro com o Porsche GT3. E passamos já para a geral absoluta. Esta primeira corrida trouxe um final com alguma polémica. João Figueiredo atrás do segundo Mercedes, enquanto que Carlos Vieira ia recuperando posições. Carlos Vieira, que por esta altura era terceiro classificado, atrás do Lamborghini e do primeiro Mercedes. José Pedro Fontes, entretanto, tinha cedido o seu lugar a Miguel Barbosa, enquanto que Patrick Cunha trocou com José Carlos Ramos. Barbosa conseguiu ultrapassar José Carlos Ramos, mas o piloto do Lamborghini não desistiu e não deixou o Mercedes fugir, colocando muita pressão em Miguel Barbosa. E na penúltima volta acabou por dar-se um toque entre os dois pilotos, um toque que, como referimos, trouxe alguma polémica a esta primeira manga, com versões naturalmente diferentes de José Carlos Ramos e Miguel Barbosa. A verdade é que depois da prova ter sido dada por concluída, não houve alterações à classificação e confirmou-se mesmo a vitória de José Carlos Ramos e Patrick Cunha, a primeira do ano e também o primeiro triunfo no Iberian Supercars Trophy. Foi uma corrida espetacular. O meu colega de equipa fez um arranque brilhante, arrancou muito bem, segurou bastante bem o Zé Pedro, que é um piloto bastante experiente, tanto como o Patrick. E antes foi uma luta renhida até a troca de pilotos. Depois aconteceu que houve uma situação de corrida. Na curva 1, Miguel, da curva 1 para a curva 2, o Miguel deu-me um toque no canto do para-choques de trás direito. Aí tentou-me desequilibrar bastante o carro, curvou à minha frente, para a 2, mas eu também travei tarde, obriguei-o a ir quase fora da gravilha. Depois tentei andar ali a estudar, e eu vi que estava mais rápido do que ele, e ele estava muito mais lento no interior. Eu ganhava-me aqui na reta da meta. Estudei 2 voltas e ainda tentei forçar. Ele abriu ali na curva VIP. Quando ele abriu, que eu saí melhor da 3, quando ele abriu, eu meti o carro. E aconteceu um toquezinho, mas são situações de corrida. Espero que ele não tenha ficado chateado, porque acontece a todos. Eu nunca tinha dado um toque em ninguém, foi o primeiro ano e corro há 12 anos. São coisas que acontecem e pronto, é assim, as corridas são mesmo assim. Mais uma vez, a repetição do toque entre José Carlos Ramos e Miguel Barbosa. Barbosa tinha, naturalmente, uma versão diferente para contar depois deste ligeiro encosto do piloto do Lamborghini. Em primeiro lugar, tenho que começar por dar os parabéns à equipa. Fizemos um excelente trabalho. Apresentámos-nos aqui no Estoril muito fortes. O Zé Pedro fez um início de corrida fantástico. Depois passei eu no meu turno. Tínhamos uma diferença de 5 segundos aqui na box, a mais do que o Lamborghini. Comecei a recuperar tempo ao Lamborghini, cheguei-me, fui tentando ultrapassar várias vezes, até que acabei por conseguir, entre a curva 1 e a curva 2, ultrapassar. E na volta a seguir, que já era a última volta, pôs-me fora na curva VIP, partiu-me a traseira toda do carro. Portanto, não há nada a dizer, as pessoas viram, está gravado, há imagens. É pena, depois de um grande espetáculo, numa grande corrida, numa lista de participantes como nunca se viu há muito tempo aqui, estragar-se o espetáculo desta forma, porque poderíamos ter feito a mesma coisa variedíssimas vezes, mas não é a nossa maneira de estar em pista. E com a queda de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes para quarto, o time Nova Driver acabou a corrida num surpreendente segundo lugar, um segundo lugar muito festejado pela equipa. Tivemos dificuldades porque a semana passada no Europeu nós tivemos que correr com o carro versão 2011 porque ainda não recebemos o carro novo e de facto a FIA lá deixou-nos correr. Aqui os comissários simplesmente não quiseram seguir as regras que a própria Federação Internacional segue, não me quiseram deixar alinhar com o carro 2011 sem qualquer especificação. Hoje de manhã, depois à tarde consegui arranjar uns restritores que são do Lamborghini, porque o Lamborghini não corre, o segundo carro,
e lá fomos, apesar de o restritor ainda ser mais pequeno que o que está homologado. Pronto, sendo assim fomos para a corrida um pouco às escuras, partimos do último, com os restritores que nunca tínhamos usado. É claro que notava-se que o carro estava mais lento, cerca de 1 segundo, mas pronto, às vezes é assim, quando estamos longe dos problemas, acabamos por fazer uma corrida tranquila e na penúltima volta ficámos em segundo, por isso acho que melhor que isto para a proteção para o campeonato era impossível, por isso vamos ver o que é que se passa amanhã também. A terceira posição foi para o segundo Mercedes, com António Coimbra e Luís Silva a subirem ao pódio nesta primeira manga no Estoril. É bom e o nosso objetivo era precisamente fazer o pódio, mas não gostaríamos de ter feito o pódio nestas condições, uma vez que foi à custa do colega de equipa, que tinha a vitória na mão, como sabemos, na última volta estava à frente. Não sabemos exatamente o que é que se passou, vamos ver, mas pronto, apesar de tudo é sempre um pódio, mas gostaria que não tivesse sido à custa do colega de equipa, à custa de outro qualquer, ou por mérito próprio. Mas, enfim, mas foi uma boa corrida, foi bastante engraçado, andámos bem, dentro, obviamente, das nossas capacidades, e por isso começar a época com um pódio é sempre bom e sempre motivador. O pódio do GTs, António Coimbra à procura do terceiro lugar. Coimbra e Luís Silva na terceira posição, segundo lugar para César Campaniço e Carlos Vieira, enquanto que Patrick Cunha e José Carlos Ramos ocuparam o lugar mais alto, eles que fizeram também a volta mais rápida da corrida, depois de terem assegurado a pole position para esta primeira manga. No quarto lugar ficou José Pedro Fontes e Miguel Barbosa com o Mercedes SLS, enquanto que António Nogueira com o Porsche 997 terminou no quinto lugar. Estamos já com imagens da segunda corrida do Campeonato de Portugal de Circuitos. Miguel Barbosa a fazer o primeiro turno à conversa com José Pedro Fontes, enquanto que José Carlos Ramos iria agora sair para a pista em primeiro com o Lamborghini Gallardo Sorrisos na Good Sense Racing Team. João Figueiredo assumiu o posto de condução no Ferrari F430, o único carro da categoria GT2, e o arranque para esta segunda manga com António Nogueira a tentar surpreender o Lamborghini. Nogueira por dentro com o Porsche 997, ali a passar bem por dentro na primeira curva, enquanto que Carlos Vieira voltou a sair da última posição com o Audi R8 e depressa começou a subir lugares. Repetia-se o filme da primeira corrida. Recorde-se que o time Nova Driver não completou qualquer volta na qualificação e, como tal, foi obrigado a sair da última posição na grelha de partida para as duas mangas do Campeonato de Portugal de Circuitos. O filme desta segunda corrida foi em tudo semelhante à primeira manga. Mais uma vez, o Lamborghini Gallardo a ganhar vantagem na frente, perseguido de perto pelo Mercedes SLS AMG. José Carlos Ramos a tentar ganhar vantagem sobre Miguel Barbosa. Os protagonistas do incidente mais caldante da primeira manga, agora com o Audi R8 bastante mais próximo. Carlos Vieira foi de facto o piloto mais rápido em pista neste primeiro turno de condução, sempre a baixar os tempos, conseguiu rodar inclusivamente mais depressa do que o Lamborghini Gallardo e o Mercedes SLS. Os três da frente bastante juntos, com António Nogueira na quarta posição na estreia com o Porsche. E Carlos Vieira a atacar o segundo lugar de Miguel Barbosa. O Audi R8 a passar para a segunda posição numa altura em que o Lamborghini já tinha ido embora e começava a dilatar a vantagem sobre este segundo grupo perseguidor. Na categoria GT4, a vitória nesta segunda corrida foi para o Aston Martin Vantage V8 de Francisco Carvalho e Miguel Ferreira, eles que defendem também a vitória conquistada no ano passado no Iberian Supercars Trophy. Azar para Fábio Mota e Mauro Marques, que não concluíram a prova. Já na categoria GT Cup, o triunfo foi para António Cabral e José Cabral com o Porsche GT3 Cup.
Carlos Vieira já à frente de Miguel Barbosa. Barbosa que manteve o terceiro posto até perto do meio da corrida, mas à volta 11 um furo acabou com as hipóteses de Barbosa e José Pedro Fontes. Barbosa furou o pneu da frente do lado direito, mas conseguiu ainda assim arrastar-se até às boxes, entregando o volante do Mercedes a José Pedro Fontes. Vítor Bahia, um convidado da Good Sense Racing Team, atento ao desenrolar da corrida. Entretanto, Carlos Vieira cedia a posição a César Campanisso. Jorge Queiroz também trocava com Geoffrey Didier. O bonito Lotus Évora. Ângela Negrão a ficar de fora nesta dupla jornada. Ela que faz equipa com Geoffrey Didier. Luís Silva e António Coimbra também na troca de pilotos. E cá está o Mercedes, ali com a roda da frente do lado direito furada. Miguel Barbosa a sair do Mercedes, a dar lugar a José Pedro Fontes. Eles que de facto tiveram muito azar nesta dupla jornada no circuito do Estoril. José Pedro Fontes regressou à pista, já com muito atraso. Acabaria por regressar às boxes, pensando que estaria sem gasolina, o que de facto não aconteceu. Corrida de hoje para esquecer, ontem tivemos bastante fortes, é verdade. Hoje a corrida não nos correu de feição, não me correu de feição no início, fui perdendo gradualmente há algum tempo para os meus adversários, mas estávamos ali, continuava a ver os meus adversários, sabíamos que na boxe íamos ter a vantagem em termos de handicap para gerir. No entanto, já perto da troca de pilotos, tive um furo, tive que me manter em pista até abrir a janela para trocar, para não estarmos a perder tempo com mais uma paragem, perdemos bastante tempo aí. Desta vez, sem polémicas, a vitória foi para Patrick Cunha e José Carlos Ramos. Tivemos, de facto, bastantes azares. Não foi possível conseguirmos aquilo que queríamos, que éramos vencer. No primeiro turno, o Miguel teve um furo, deixou-me o carro bastante atrás devido ao furo, tivemos que mudar a roda. Depois eu recuperei, chegamos até, penso que terceiro. Com possibilidades de passar para terceiro, ou recuperei até quarto, não sei bem lá dentro, mas quando estávamos a recuperar tivemos um problema no carro que nos fez vir à boxe e perder toda a recuperação que tínhamos feito. Os grandes vencedores deste fim de semana, José Carlos Ramos e Patrick Cunha, da Good Sense Racing Team. O Zé está de dar parabéns pela excelente corrida que fez. O início de corrida, entregou-me o carro com 9 ou 10 segundos de avanço. Eu sei que quando me disseram que estava com 9, não sei se na volta a seguir ele ainda conseguiu mais. Eu sabia que ainda tinha que recuperar alguma coisa em pista para passar para a frente e foi isso que aconteceu. Mal entrei, fiz as 3 primeiras voltas excelentes, era o piloto mais rápido em pista e na troca de pilotos conseguimos passar para a frente. Já estávamos na frente, mas com o handicap mesmo assim passámos para a frente e depois foi liderar a corrida até ao fim. César Campanisso e Carlos Vieira repetiram o segundo lugar com o Audi R8. Como tinha dito ontem, nós andávamos com uma restrição de potência que havia certos GT4s que andavam mais que nós na reta, por isso tivemos que adaptar o setup do carro a isso e andámos um pouco às escuras. Hoje de manhã ainda por cima Norma tinha chovido. Pronto, fomos para a corrida com um setup um pouco mais agressivo. É claro que o Carlos teve alguns problemas, eu quando entrei para a pista já tinha alguma vantagem para o terceiro lugar. Ainda tentei fazer algumas voltas fortes a ver o ritmo do Lamborghini, mas de facto com a potência que tínhamos hoje era impossível, por isso mantive o segundo lugar. Ainda tive um drive-thru por razões que ainda desconheço, dizem que cortei a primeira curva, mas eu ia tranquilo, por isso ainda não percebo. Felizmente que mantive o segundo lugar e pronto, foi uma corrida tranquila nesse sentido. O terceiro lugar foi para António Nogueira. Estou a competir com muitos jovens, todos eles com sangue na guerra, de maneira que custa-me um pouco acompanhá-los, mas vou fazer os possíveis por começar a ganhar algumas corridas. Mas vai ser difícil porque há muitos bons carros no nosso parque, um dos meus parques automóveis, principalmente na categoria GT3. Eu penso que o meu carro se inclui nesse lote,
O piloto não sei, mas vamos fazer os possíveis por começar a vir mais algumas vezes ao pódio. E penso que sim, que isso vai surgir. Bom resultado para o time Nova Driver, tendo em vista o Campeonato de Portugal de Circuitos. Quanto ao Iberian Supercars Trophy, José Carlos Ramos e Patrick Cunha saem na frente depois das duas corridas no Estoril.